Meu nome é Jaqueline Godoy Mesquita. Minha formação é na área de matemática, né? Eu tenho graduação em licenciatura em matemática, mestrado e doutorado em matemática também, e pós-doc também em matemática. E minha área de atuação é a matemática, né? Mais especificamente, eu trabalho com as equações diferenciais funcionais. Eu sempre gostei muito de matemática e, na verdade, assim, meus pais queriam muito que eu fizesse medicina no começo. E eu gostava muito de matemática e eu não me via como médica. Então, eu fiquei com bastante dúvida em relação a matemática ou física, na época do vestibular. E aí uma tia minha, que era formada em matemática, me ajudou nessa indecisão, né, de optar pela matemática ao invés da física. E também ela me ajudou a convencer os meus pais. Então ela conversou com os meus pais, né, falando que seria excelente eu fazer matemática. Mas assim, eu tive essa grande inspiração aí da minha tia para poder fazer matemática. Eu vou tentar resumir assim com alguns momentos assim meio decisivos na minha carreira. Então, primeiramente, né, foi essa indecisão para poder escolher o que eu ia fazer no curso de graduação. E aí, depois que eu entrei no curso de graduação, eu fiquei com bastante dúvida se eu estava realmente no curso certo, justamente pela falta de representatividade que eu via, né? Eu me sentia bastante isolada enquanto menina, né, enquanto mulher no curso de matemática. Éramos muito poucas e também eu tive poucas professoras mulheres. Mas, e aí eu estava fazendo licenciatura, minha ideia era terminar, né, e poder dar aula no ensino básico. E aí, por incentivo de uma professora minha na época da graduação, ela me incentivou bastante a fazer um curso de verão na USP de São Carlos. E aí eu fui fazer o curso de verão, mas assim, somente pensando mesmo na minha formação, né, em melhorar um pouco mais a minha base. E aí eu fui muito bem nesse curso que eu fiz em São Carlos. E aí fui selecionada para entrar no mestrado. E aí foi uma grande indecisão de novo, porque eu não sabia, né, se eu devia ir fazer esse mestrado ou se eu devia ficar em Brasília. Eu tinha acabado de passar no concurso para dar aula na fundação, então eu estava naquele impasse. E aí, novamente, eu conversei com essa professora, e aí ela me incentivou muito a ir para São Carlos, disse que eu tinha que ir, que eu tinha que fazer esse mestrado, que ia ser muito importante para minha carreira. E aí eu fui, fiz o mestrado, né? Aí me apaixonei quando eu fiz o mestrado. Eu falei, eu quero pesquisar, é isso que eu quero. E aí eu fui seguir para o doutorado, né? E aí fui indo, assim, né? Depois fiz o pós-doc, né? Eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Santiago do Chile. Depois eu fiz um outro pós-doutorado na Universidade de São Paulo. E depois eu trabalhei também na Universidade de São Paulo por 2 anos, na USP de Ribeirão Preto. E aí fiquei lá, e aí depois abri um concurso na Universidade de Brasília, e aí eu prestei, e é onde eu tô aqui hoje, né, na Universidade de Brasília. E é isso, assim, a minha trajetória foi assim, né, até chegar aqui na Universidade de Brasília, e agora eu tenho, assim, atuado, né, em várias frentes, né, tanto na orientação de alunos e alunas, de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, né, na graduação. E também tenho atuado em várias frentes, inclusive para trazer essa discussão com relação à questão da representatividade feminina na área da matemática. Então, eu faço parte hoje do Comitê de Gênero da Sociedade Brasileira de Matemática e da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Bom, primeiro, eu acho que a questão do porquê é porque a gente realmente precisa de diversidade. Uma vez que a gente assim, não incentiva essas meninas a entrarem nas áreas de STEM, a gente está perdendo muito, a ciência está perdendo muito. Né? Justamente porque a gente está perdendo aí metade, né, da população que poderia estar ali contribuindo muito para a ciência. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu acho que a ciência realmente ela perde muito com a falta de diversidade. Então, eu acho que isso é uma razão assim, que a gente realmente precisa incentivar aí que mais meninas, né, e mulheres ingressem na área de STEM. E assim, acho que tem várias, né, ações que a gente pode fazer, é claro, né, são diversas. Então, assim, por exemplo, esse projeto mesmo que vocês estão fazendo, eu acho que ele é belíssimo e é maravilhoso, e é uma forma de incentivar as meninas a entrarem na área de STEM. Né? Também acho que é muito importante, inclusive isso, né, você ter iniciativas da base.
Então, como essa que vocês estão fazendo. Então, acho que é bem importante para você já trazer esse estímulo desde jovens, né? E justamente mostrar todas as possibilidades de carreira que as meninas podem seguir. E também eu acho assim, né, construir redes de apoio, eu acho que isso é muito importante, justamente para a gente poder, né, se apoiar, né, conversar e poder discutir vários problemas, que eu acho que é muito importante trazer essa conscientização, né, de várias coisas que existem. Então, assim, são várias coisas, né, que eu acho que são muito importantes. Eventos de discussão sobre essas questões, eu acho que agora está tendo cada vez mais, eu fico muito feliz de ver isso, e eu acho que a gente tem que cada vez mais trazer esse debate, né? Trazer essa discussão para a nossa comunidade, para justamente incentivar e também tirar um pouco desses estereótipos que existem com relação à inserção das mulheres na área de STEM. Acho que é muito importante, são algumas das frentes aí que a gente pode estar atuando. A matemática, como a gente sabe, ela está em tudo, né? Então, assim, até nas situações do seu cotidiano, a matemática aparece de uma forma bastante singular. Eu, especificamente, trabalho dentro da área da matemática com as equações diferenciais funcionais. E essas equações, elas são muito importantes para descrever fenômenos que não acontecem instantaneamente, mas que decorrem um certo tempo entre a causa e o efeito. Então, por exemplo, quando você, né, toma um certo medicamento, né, você está com uma dor de cabeça e você vai lá tomar esse medicamento, a gente sabe que demora um certo tempo entre você ingerir o medicamento e ele começar a fazer efeito. Então, justamente essas equações, elas podem descrever de forma muito precisa esse tempo, né, entre você ingerir o medicamento e ele começar a fazer efeito. Também, no caso atual que a gente está vivendo, né, da questão da pandemia do novo coronavírus, também essas equações podem ser importantes aliadas para descrever modelos para a gente entender essa questão do contágio, do espalhamento da doença. Justamente porque a gente sabe que uma vez infectado com a Covid-19, os sintomas não aparecem instantaneamente, mas decorre um certo tempo entre a pessoa ser infectada e os sintomas aparecerem. Então, essas equações elas podem ser usadas justamente para descrever esses fenômenos que não acontecem instantaneamente. E, além disso, né, a matemática, de maneira geral, ela é muito importante para várias coisas. Inclusive, ela tem sido protagonista nesse momento, né, da pandemia que a gente está vivendo, podendo ajudar aí os cientistas, inclusive várias autoridades políticas no mundo inteiro, a tomar decisões, né, de como fazer para controlar bem a pandemia. Bom, eu acho que é muito importante que você siga aquilo que realmente faz o seu olho brilhar, né? Eu acho que você tem que, assim, seguir aquela carreira que você tem vontade de fazer, independente dos estereótipos, né, das coisas que às vezes a gente escuta, né, na nossa sociedade. Eu acho que o mais importante é você procurar uma carreira que você realmente se identifique e que você vai sentir prazer em fazer durante toda a sua vida, né? Você tem que pensar que realmente você vai procurar algo para você poder seguir durante toda a sua vida. Então, assim, a matemática, ela, para mim, é uma área que me faz, assim, brilhar os olhos, né? Quando eu estou pensando em um teorema, numa conjectura, tentando provar algum resultado, eu realmente fico fascinada com esse mundo da matemática. E uma outra coisa que eu gostaria de falar é que a matemática e as ciências em gerais, né, estão precisando de muitas mulheres, né? A gente precisa realmente aumentar a diversidade para que a gente possa fazer uma ciência de excelência. Então, a gente precisa de muitas mulheres. E eu gostaria de deixar aqui o meu convite a você que gosta de matemática ou gosta de outras ciências, que venha para o campo da ciência, que venha ser uma cientista e contribuir para a ciência do nosso país.